Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @SomosCaos. Caos, do nosso jeito único de escrever. K-H-A-O-S. Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Bar Caos. Arranje uma posição confortável, pega o que você quiser beber, comer e bora que o episódio já vai começar. Bar Caos. Hoje é dia de comportamento. Com a apresentação de Mirella Tozetto. Bar Caos. Ouça sem moderação. Hoje eu tô com uma convidada super especial. Ela é fundadora do As Investidoras, Júlia Bissâmara. E aí, Ju, tudo bem? Oi, Mi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada a você por estar aqui. Assim, eu tô bem animada, particularmente, pro papo de hoje, porque eu sou completamente de humanas, não entendo muito dessa parte de investimento, economia. Eu sou de humanas também, eu juro que dá. Então eu tô bem entusiasmada. Mas vamos começar lá com esse papo. Você é a fundadora, né, do As Investidoras, como eu falei, e tem quase 70 mil seguidores no Instagram. E a primeira frase da sua bio é: investimento é coisa de mulher, sim. De onde que surgiu essa sua vontade de falar sobre investimento e principalmente, né, investimento para as mulheres? Bom, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu também sou de humanas, então eu achava que essa área não era pra mim. Eu achava que eu nunca ia entender sobre isso. E quando eu era pequena, eu já gostava bastante de entender sobre dinheiro, de, tipo, cuidar, guardar no cofrinho, coisinhas assim, de criança mesmo. E aí, ao longo da vida, eu fui perdendo esse costume e fui criando a crença de que era um assunto completamente fora da minha realidade. E aí eu comecei a aprender sobre investimentos em episódio que eu passei na minha faculdade com alguns colegas que estavam conversando sobre investimentos. E eu já tinha notado que geralmente quando estavam conversando sobre investimentos eram homens que estavam na rodinha e as meninas meio que iam assim, saindo, porque estavam desconfortáveis. E aí eu entrei na rodinha uma vez e foi horrível, foi super desconfortável. Eles foram péssimos. Começaram a meio que me zoar, dar a entender que eu não ia ser capaz de entender sobre aquilo. E aí aquilo virou uma chavinha na minha cabeça de tipo, por que eu não posso aprender sobre isso? Aí eu fui aprender, correr atrás e a vida foi levando aos... Um desafio que te transformou, você falou, não, agora eu vou provar que a gente pode. Porque eu lembrei, tipo, nossa, eu sempre fui cuidadosa, assim, sempre guardei do meu dinheiro, mas por que eu não sei investir? Tipo, por que eu não sei coisas além? Aí eu comecei a pesquisar e comecei a falar, nossa, é legal isso aqui. Vamos ver se algum dia eu chego nesse ponto, porque pra mim eu ainda tô na primeira fase que você falou, não sei. Não, mas dá. Você fala também sempre, né, que como é empoderador investir, como te trouxe segurança. Mas você ainda fica insegura, às vezes, sem saber o que fazer com o seu dinheiro, se você tá gastando demais, se você não tá fazendo direito? Olha, hoje em dia, hoje em dia é raro acontecer, é que dinheiro, ele envolve questões emocionais, né? Então, às vezes, sei lá, você compra uma coisa, você se sente culpada. Então, você não fica blindada disso quando você aprende sobre investimentos. O que você encontra são mecanismos. Então, dentro do seu orçamento mensal, tem uma parte para se dar um mimo. Aí você não se sente culpada quando você compra ele. Então, acho que não é que você fica blindada dessas emoções, mas você encontra ferramentas para conseguir fazer com que elas não prejudiquem a sua vida e nem te travem muito, sabe? Sim. Eu acho que dinheiro tem muito a ver isso com o fato da gente ter as emoções, né? Tanto que se a gente tá mal, não sei se isso já aconteceu com você, quando você tá mal, você acaba descontando no dinheiro e comprando mais do que você não deveria. Existe alguma tática pra gente fazer isso, pra não passar por essa fase ruim e sair gastando e realmente jogando dinheiro fora? Eu acho que o mais importante é, se a gente não tem um controle mínimo sobre como... O que está entrando na nossa conta e o que está saindo na nossa conta, fica muito fácil da gente sair gastando por aí, porque a gente não consegue ter um parâmetro do quanto é gastar muito e do quanto está dentro do que a gente pode realmente gastar. Então, é essa questão de fazer uma organização, entender o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto você pode gastar em cada área da sua vida, mais ou menos, nunca é travado, né? A gente sempre precisa ter um equilíbrio. Mas isso ajuda que você não saia gastando acima dos limites, porque se você não tem uma meta do quanto você deve gastar em cada coisinha, fica muito difícil você entender se você passou do limite ou se você não passou do limite. Aí chega no final do mês, você vê a fatura, daí você fala, aqui eu passei. É muito mais fácil, você vai controlando aos pouquinhos isso. Isso é muito interessante porque a gente tem essa coisa da emoção e de gastar, mas ao mesmo tempo a gente não fala sobre isso, né? E é muito legal que você, com a página do Instagram, você fala sobre investimento, sobre economia, sobre como lidar com isso.
Mas você acha que falar sobre isso, né, dinheiro, é um tabu nos dias de hoje? Sim, com certeza. Acho que principalmente para mulheres, porque fica essa ideia de que uma mulher não deve ser muito ambiciosa. Mulher falando sobre dinheiro é tipo, nossa, que gananciosa, sabe? Fica como se fosse uma coisa meio estranha. Eu acho que as mulheres recebem mensagens muito contraditórias ao longo da vida. Então, a gente, principalmente a nossa geração, a gente recebe a mensagem que a gente tem que ser independente, mas aí você vê uma mulher que tá ganhando dinheiro e fazendo sucesso na vida, e aí você vê numa rodinha as pessoas comentando, tipo, nossa, ela não tá passando tempo suficiente com a família dela, alguma coisa assim. Sim. Então, você acaba recebendo mensagens muito contraditórias. Por um lado, você fica, não, girl power, vai lá, seja independente. E aí, do outro, você tá recebendo, nossa, aquela mulher, ela tá ganhando demais. Será que ela ficou com alguém da companhia? Será que ela fez não sei o quê? Então, eu acho que é muito um tabu e as pessoas ainda não conseguem aceitar que as mulheres estão conquistando sua Sim. independência e ganhando seu próprio dinheiro. É um grande problema isso, né? Porque a mulher, ou ela é ambiciosa, né? Ou ela é muito ambiciosa, só pensa no dinheiro, não pensa em nada. Ou ela quer ficar dependendo do marido. Não, né? Não existe um meio termo nessa sociedade. A mulher não pode querer ter uma família e ser ambiciosa nesse sentido de querer ter seu próprio trabalho e seu próprio dinheiro. Sim, acho que é importante encontrar um equilíbrio entre essas questões. Inclusive, eu lembro de uma história de quando eu tinha 15 anos, e aí minha mãe tinha me levado na terapeuta, e eu tava falando pra terapeuta, nossa, eu tô pensando em qual faculdade eu vou fazer. Eu queria fazer muito essa faculdade, mas eu sei que ela é muito difícil e que vai me dar um trabalho muito puxado. E aí, eu não sei se eu vou conseguir ter tempo pra cuidar da minha família. Tipo assim, uma menina de 15 anos pensando em deixar de lado a faculdade que ela queria fazer, porque tava com medo de não conseguir dar conta de coisas da família. A gente entra, né? As mulheres têm essa coisa de muito cedo, né? Eles impõem isso na nossa cabeça. Muito. É doido pensar nisso. Enfim, você, né, com essa página, você tem várias publicações super legais e você fala de forma super sintética assuntos usando filmes, por exemplo. Você usou falar sobre ações com um reality casamento às cegas. Eu olhei aqui e falei, gente, como assim? E fez todo sentido, foi incrível. Como é que você pensa nesses conteúdos inovadores sobre assuntos que são densos e algumas pessoas consideram até chato, né? Porque é muito técnico. Eu acho que foi muito um mecanismo que eu mesma criei quando eu estava aprendendo, porque eu vi os cursos, eu vi os vídeos no YouTube, por exemplo, para buscar conhecimento, e era sempre muito chato, assim. Era sempre um cara com terninho na frente de um slide azul marinho, falando, não sei o quê. E aí eu mesma comecei a criar, tipo, tá, se eu quero aprender sobre esse assunto, eu vou precisar criar uma forma de deixar ele mais gostoso. E aí eu ia criando na minha cabeça, tipo, tá, taxa Selic, com o que isso parece? Ah, lembro do filme, sei lá, Meninas Malvadas, aí eu posso fazer uma comparação com isso. Então, tipo, pra eu decorar o assunto, eu fazia uma analogia e criava uma conexão com alguma coisa que eu tava vendo. Então, eu tava vendo um reality, deu, nossa, isso aqui parece uma analogia com fundo imobiliário. E aí, quando eu fui ensinar, eu falei, vou ensinar desse jeito, foi o jeito que eu consegui aprender, porque do outro jeito eu não tava aprendendo. Não, é muito simples, né? Todo mundo fala que exemplos, né, é o mais fácil para aprender. E você traz uns exemplos que tá muito dentro da nossa realidade, né? Que todo mundo assiste reality show, filme, enfim. Eu tenho um público muito jovem, então eu tento fazer os conteúdos que eu gostaria de estar assistindo quando eu tava aprendendo. Então eu tô sempre observando as coisas. Tipo, assisto um reality, eu fico pensando, nossa, isso aqui é uma coisa completamente aleatória, mas como que eu poderia fazer uma analogia com isso? Aí eu tô sempre tentando encontrar essas formas. Eu não sei nem o que dizer, porque assim... Nossa, eu acho que eu nunca conseguiria pensar nisso, realmente. E é muito... O jeito que você traz é incrível. Muito obrigada. A gente vive, né? A gente tava falando sobre isso, que a mulher... A gente tem uma coisa, já coloca, impõe várias coisas desde cedo pra gente. E a gente vive numa sociedade patriarcal. Isso é claro pra todo mundo. E não tem essa educação financeira, né? Não se fala abertamente sobre isso. Como você acha que isso impacta na relação do homem com a mulher e principalmente do homem e a mulher com o dinheiro? Tá. Na minha visão, o dinheiro está, de certa forma, relacionada com o poder na nossa sociedade. Porque, querendo ou não, ele te dá poder de escolha. Você escolhe os lugares que você quer ir, os círculos que você vai frequentar. Então, é uma ferramenta que te dá poder de escolha na nossa sociedade. E nos relacionamentos, enfim, no decorrer, né, do tempo... A gente sempre associou homens com dinheiro. Então, eu sinto que isso acaba sendo um ponto muito importante, assim, nos relacionamentos, quando a gente começa a trazer essa visão de que a mulher também pode ter o seu dinheiro, também pode trazer, e acaba trazendo mais equilíbrio numa relação, no sentido de que os dois têm direito de escolher as coisas e tem essa liberdade. A mulher não precisa ficar pedindo permissão pro cara pra usar o dinheiro pra x coisa. Ela pode ter o dinheiro dela e escolher as coisas que ela vai fazer também. Então, acho que
nos relacionamentos, quando as mulheres começam a ganhar e cuidar do seu próprio dinheiro, acaba trazendo um equilíbrio nesse sentido, se o casal souber conversar, né? Porque também pode trazer um desequilíbrio se o cara não aceitar isso, que é uma coisa que eu já escutei muito de alunas, de tipo, comecei a cuidar do meu dinheiro, meu marido ficou incomodado. Ele pediu para eu parar de fazer o curso, ele não quer que eu cuide disso. Então, a gente vê que se o casal não souber lidar, pode acabar gerando um desequilíbrio também. E você é a prova de que as mulheres realmente podem começar e devem começar também. Você acha que isso é algo da nossa... Porque a gente acaba sendo um pouco mais, não diria elitista, mas a gente está numa condição econômica melhor. Você acha que isso das mulheres começarem a ter mais controle do dinheiro é da nossa bolha? Da nossa bolha mesmo? Ou já expandiu e está começando a expandir? Não, eu acho que é um processo que acontece muito lentamente, querendo ou não, quem tem mais tempo para acessar informações, né? Porque hoje em dia se você tem internet, você consegue acessar as informações, mas não é simples assim, né? Se uma mulher tem que fazer 1000 turnos por dia e chega em casa de noite, ela não vai ter tempo para sentar no computador e começar a pesquisar sobre investimentos. Então, eu acho que é um processo bem lento e que, aos poucos, uma mulher vai conseguindo puxar a outra para isso. Mas, se a gente for olhar para pesquisas, por exemplo, tem vários estudos que mostram que, em famílias mais simples, em muitos casos é a mulher que cuida do dinheiro. Então, às vezes, pode ser até o cara que está ganhando o dinheiro, eu não sei como a família se organiza, mas muitas vezes é a mulher que está pagando as contas, que está cuidando do dinheiro, e mesmo assim existe o tabu. Então, ela está lá cuidando, mas ela não pode falar sobre isso, mas ela não pode ter o dinheiro dela. É engraçado isso, né? Porque a gente tem essa visão de que o homem que está trazendo dinheiro para casa, né? O homem da casa que vai trabalhar, mas fica tudo na responsabilidade da mulher, como administrar isso. Desde sempre, né? É a mulher que vai no mercado, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que sabe o que tem que comprar, o que não tem que comprar. Não faz o menor a mulher cuida da parte administrativa, digamos assim, mas aí quando a gente vai falar de fazer esse dinheiro crescer, então investir, etc., aí essa parte é o homem que cuida. Mas não tem uma relação entre isso, entre o investir e saber administrar? Com certeza. O ideal é que fossem duas coisas juntas, né? Mas eu acho que o investir já entra na parte ambiciosa, de você querer... Ambiciosa no sentido positivo, né? Que eu vejo ambição como uma palavra positiva, diferente de ganância. Mas já entra numa questão de, então eu tenho esse dinheiro, eu quero fazer ele virar mais. E aí eu sinto que essa parte é mais relacionada aos homens. E a parte de, não, organizar, cuidar da casa, etc., daí fica pra mulher. Então, eu acho que aos poucos tem que começar a juntar as duas coisas, que é o ideal. Você pode cuidar do seu dinheiro, organizar ele e também fazer ele render e investir. Com toda certeza, né? Porque se você tem que administrar, você tem que saber como lidar com isso. Mais um problema na nossa sociedade patriarcal. Bom, Ju, a gente tem aqui um quadro chamado Vamos Falar Sobre, e que a gente traz assuntos relevantes, importantes sobre o comportamento humano. E hoje a gente vai falar sobre economia comportamental. Então, vamos ver o que a produção preparou pra gente. Você sabe o que é economia comportamental? Economia comportamental é a ciência que estuda como o comportamento e a psicologia humana, assim como a cultura e valores, afeta a forma que nós vemos e usamos nosso dinheiro. Basicamente, ela busca explicar nossas decisões que envolvem finanças. Quer um exemplo da economia comportamental na prática? Vamos imaginar que você está tentando decidir se vai viajar para a Itália ou para a Espanha e te apresentam 3 opções. A primeira é Itália com café da manhã incluso. A segunda é Espanha com café da manhã incluso. E a terceira é Espanha sem café da manhã incluso. Segundo a economia comportamental, estamos mais suscetíveis a escolher a segunda opção simplesmente porque a terceira é parecida, mas um pouquinho pior. Interessante, não? E por que devemos conversar sobre isso? Porque assim, nos damos a oportunidade de entender melhor como nos relacionamos com o dinheiro e como tornar essa relação o mais saudável possível. Bom, esse foi o nosso... Vamos falar sobre... A economia comportamental não é uma coisa que se fala também, né? Você tem alguma opinião sobre isso, exatamente? Com certeza. Eu acho que dinheiro, como eu falei, está completamente relacionado com as nossas emoções. Então, tem muito mais a ver com comportamento do que com técnicas muito específicas. Quando a gente aprende como a gente se comporta e como a gente também deve se comportar, fica muito mais fácil cuidar do nosso próprio dinheiro.
Tanto que eu sempre falo para alunas, para as mulheres, falem sobre dinheiro com as suas psicólogas, por exemplo. Entendam o que está por trás dos comportamentos que a gente tem hoje em dia. E quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil lidar com o nosso dinheiro. Não é só aprender uma técnica, 70% do seu salário é para cá e para cá. Se você não entender como você se comporta, como você enxerga o dinheiro, você não vai conseguir seguir essas regrinhas que a gente aprende. E isso do comportamento, a forma é que dizem, né? Quem tem mais dinheiro sabe se comportar melhor. E os lugares que a gente vai, quanto mais dinheiro, mais, né, arrumado você tem que ir, se comportar. Você acha que isso faz algum sentido nessa questão de se você tem mais dinheiro, você tem que ser mais educado, ou você tem que... porque você teve mais oportunidades ou algo do tipo, nessa questão do comportamento humano mesmo? Eu não sei se eu expressei bem a minha pergunta, porque é uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora. Isso do comportamento é muito doido, né? Teoricamente, quem tem? Porque a gente fala, o novo rico e o old money. Era uma coisa que a gente estava falando até hoje, inclusive, mais cedo. Tem isso, né? Você acha que o novo rico, por ter aprendido a mexer com o dinheiro agora, ele sofre mais preconceito pela sociedade por não saber se comportar? Olha, eu nunca pensei sobre essa pergunta, na verdade. É uma boa pergunta. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, elas começam a sentir na obrigação de se comportar de determinadas formas, né? Muitas vezes. Então, tô ganhando dinheiro, eu tenho que começar a me arrumar melhor, tenho que começar a fazer isso. E aí eu acho que por isso que tem que entrar essa parte da reflexão de entender o que o dinheiro significa para você e etc. Senão você acaba passando do limite e entrando em algum problema. Mas eu não sei sobre essa questão de se existe uma pressão para... Eu imagino que sim, né? Eu imagino que quando as pessoas comecem a ganhar dinheiro, elas começam a se sentir pressionadas a aparentar de uma certa forma. Veio realmente assim agora que eu falei, gente... Mudando completamente de assunto, você participou da oficina Bumble, né? Pra quem não sabe, o Bumble ele é um aplicativo de relacionamento e um tempo atrás eles fizeram uma oficina onde chamaram várias mulheres pra falar sobre diversos assuntos e a Ju foi uma dessas incríveis mulheres que foram lá falar. Como é que foi esse convite e, principalmente, qual que é essa relação, né, de um aplicativo de relacionamento e economia? Pra que essa relação? Como é que foi? Eu adorei participar, foi muito gostoso. E eu tenho muito essa visão de que eu preciso... se a gente fica falando de dinheiro só nos círculos que já falam sobre dinheiro, então, em eventos do mercado financeiro, etc., a gente não consegue realmente fazer uma mudança, porque são pessoas que já estão interessadas no assunto e já estão dentro disso. Então, eu tento atingir bolhas em lugares que não estão falando disso, sabe? E aí, o aplicativo, né, de relacionamentos... E dinheiro, na verdade, está muito relacionado com a forma com que a gente se relaciona, ele impacta muito os nossos relacionamentos. Então, foi muito gostoso falar sobre isso e fazer essas reflexões de como vai muito além de essas conversas de quem paga a conta, quem não paga por conta. Na verdade... Que teve toda aquela polêmica com Caio Castro, inclusive, né? Que ele quis pagar a conta, não pode, tem que pagar, enfim, né? E aí gerou uma mega polêmica, só que, na verdade, esse assunto dá pra ser muito mais aprofundado, assim, quando a gente fala de relacionamentos. Quando você começa a se relacionar, fica mais sério. Como que vocês lidam com isso? Se tem um que tem uma situação financeira melhor do que a outra pessoa, como que os dois vão lidar? Um vai se ajeitar ou um vai pagar pro outro? E aí, eu acho que é um assunto que pode ser muito aprofundado, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. Como que é? A gente não fala, né, sobre dinheiro com os amigos, né? Relacionamento, principalmente, primeiro date, né, que foi a questão do Caio Castro, a gente não fala abertamente, né? Principalmente com os amigos também, a gente fica com receio. Como que a gente para de ter vergonha e realmente começa a falar? Eu acho que é um assunto que está na cabeça de todo mundo e aí ninguém fala e todo mundo ficaria aliviado se alguém puxasse o assunto e começasse a falar. Então, pelo menos eu percebi isso muito nas minhas rodas de amigos, assim, a gente nunca falava sobre isso. Aí um dia eu comecei a falar, aí elas ficaram tipo... a gente pode falar sobre isso, então. Tá permitido, Aí, desde então, a gente sempre conversa, tipo, e aí, amiga, como você tá cuidando do seu dinheiro? Tá ganhando bem? Tá não sei o quê? Uma vai dando dica pra outra. E eu acho que é isso, basta uma pessoa ter a coragem de falar que, assim, vai ser muito difícil que ninguém queira puxar esse assunto, que é um assunto que tá na cabeça de todo mundo, sabe? Faz parte do cotidiano de todo mundo, né? Sim, então... totalmente. E é isso, se você vai fazendo junto com um grupo de amigos, fica muito mais fácil de fazer as coisas. Eu até fiz uma ação no último lançamento do curso pra
para as mulheres criarem um grupo para falar sobre investimentos com as amigas. Então, assim como a gente tem um grupo para falar de coisas aleatórias, tem um grupo para falar de investimentos, de dinheiro, mandar dica lá e etc. E começar esse diálogo, porque se você tá sozinha, fica muito mais solitário. E se você tá com as suas amigas, você pode conversar disso com elas, fica muito mais gostoso e muito mais motivador também. Você acabou de falar que você tem um curso, né? Conta pra gente um pouco sobre ele, da onde surgiu essa ideia de fazer um curso, como ele é, como funciona tudo. Conta tudo. O curso, na verdade, depois que eu comecei a aprender sobre investimentos, comecei a investir, passei um tempo aplicando isso na minha vida, e aí eu comecei a fazer pesquisas entre amigas para entender como elas cuidavam do dinheiro. Assim, eu abria na minha caixinha de melhores amigos do Instagram e fazia um monte de enquete perguntando para elas, tipo, vocês escondem do dinheiro? Vocês têm vergonha de falar disso com as pessoas? E aí eu fui percebendo que as respostas eram muito parecidas. E aí eu falei, por que não ensinar minhas melhores amigas sobre isso, então? Então, as investidoras, ela começou assim, eu mandei uma mensagem para as minhas melhores amigas, falei, gente, vou ensinar vocês a investir. A gente se reuniu, eu criei uma mega aula, assim, de 3 horas para elas, criei slide, criei apostila, criei tudo. E aí, dei essa aula para elas e outras amigas foram, tipo, descobrindo e pedindo para eu dar. Então, o curso, ele começou, na verdade, como eram tipo workshops que eu fazia na minha casa, que eu chamava um monte de mulher, no começo eram minhas amigas, depois chamava amiga de amiga, amiga de amiga, amiga de amiga, e aí eu reunia elas no chão de casa, fazia lá um lanchão e ensinava para elas. E aí isso começou a ir se elaborando, começou a ir se profissionalizando, e aí eu passei um ano dando esses workshops presenciais e eram gratuitos. Eu fazia, tipo assim, domingo, reunia as mulheres, dava o aulão e fazia, eu não sabia que ia virar meu trabalho. E aí, quando veio a pandemia, eu passei para a internet, mas tipo, como uma coisa provisória. Tipo, eu vou abrir esse Instagram, porque tinha muita menina me chamando no meu Instagram pessoal, perguntando desses workshops gratuitos. E aí, eu abri o Instagram e comecei a compartilhar lá. E aí, ele foi crescendo. E aí, a pandemia não passou. Foi algo de boca a boca mesmo que começou. Foi bem de boca a boca. E aí, a pandemia não passou, e aí eu continuei produzindo conteúdo no Instagram. E aí começaram a me pedir por um curso online, e eu tinha muito preconceito com curso online na época, porque curso online, tipo assim, tem Ninguém queria acreditar, né? Ninguém queria acreditar, e às vezes você comprava um, era ruim, não sei o quê. Eu falei, não, se eu for fazer um, vai ser um bom. Aí eu passei meses, assim, estudando muito e montando todo o curso, e aí eu lancei ele em abril do ano passado, a primeira turma. E aí eu tava esperando 100 alunas. Deu 1000 alunas. Nossa! Na primeira turma. Daí eu falei, nossa, as pessoas estão interessadas nisso. E aí, hoje em dia, ele tá com 3 mil alunos. E você faz por tempo, a hora que quiser? Como é que funciona isso? Ele é gravado, as aulas são gravadas, porque eu percebi que cada mulher tem uma rotina diferente, então não seria viável fazer tudo ao vivo. Mas eu faço um suporte ao vivo de lives de dúvidas, então se elas quiserem tirar as dúvidas e tal, eu tô lá durante 3 meses, mais ou menos, fazendo esse acompanhamento. E tem também um grupo no Telegram, onde eu converso com elas, vou tirando as dúvidas e etc. Então, é meio que um mix, assim. O principal é gravado, mas aí tem um suporte de dúvidas. É um junto, mas não tão junto, né? A mulher consegue se adaptar. Que eu percebi que é importante também ter esse sentimento de grupo, assim, de estamos fazendo isso juntos, sabe? Não adiantaria só gravar e cada uma vai por si. Então, tem um grupo, para cada aluna tem um grupo. E aí, elas ficam compartilhando. Tipo, fiz meu primeiro investimento, aí todo mundo comemora. Aí, tô insegura de fazer isso, isso, isso. Aí, uma dá conselho para outra. Aí, é muito mais gostoso quando você sente que você tá indo juntas, assim, sabe? Porque nem todas têm um grupo de amigas para falar sobre isso. Então, a gente meio que cria um grupo de amigas. E é lá. bonito ver isso, né? Essa coisa da mulher apoiar a outra mulher que nem conhece, que nem tanto contato, assim, a investir e a dar um passo a mais, né, na vida, na carreira e... Sim. Eu acho que por muito tempo contaram pra gente a história da competitividade feminina, de que sempre vai existir competitividade feminina e que uma mulher sempre vai querer passar a perna na outra e que homem é muito mais parceiro. Só que eu vejo muito um outro lado no meu trabalho, assim. Eu nunca tive um episódio que uma mulher me desvalorizou ou alguma coisa assim. E muito pelo contrário, eu sempre que exaltaram o meu trabalho, etc. Na maioria das vezes foram mulheres e eu vejo isso no curso, assim, todos os dias. Uma no grupo não tinha a menor obrigação de estar comemorando com outra mulher ou de estar ajudando ela. E aí vai lá, pesquisa, ajuda, tira dúvida, etc. Então,
é muito bonito ver esse outro lado, que a gente foi contado uma história completamente diferente, de que a gente estaria sempre competindo e, na verdade, não é bem assim. Existe, né, as mulheres vão investindo e tal, mas existe um tipo de investidora? E se existe, como é que a gente sabe? Existe, como um teste no BuzzFeed? Qual tipo de investidora eu sou? Ou é só na prática que a gente consegue descobrir mesmo? Existe um teste no BuzzFeed, né? Mentira! Não, brincadeira. Mas é quase como se fosse, né? Quando a gente entra na corretora, faz contas, tem que fazer um testezinho lá e aí ele dá o seu perfil de investidora. Mas eu já até pensei em fazer um teste no BuzzFeed sobre isso, para ficar mais didático. Nossa, eu com certeza faria. Mas existem as investidoras conservadoras, investidoras moderadas e investidoras mais arrojadas, agressivas. Então, é como se fosse, assim, o seu signo dos investimentos, entendeu? A sua personalidade no mundo dos investimentos. Então, você gosta de coisas mais seguras, mais pé no chão, você não gosta de arriscar muito, quer saber exatamente o que vai acontecer com o seu dinheiro? Então, você é uma investidora conservadora. Uma investidora moderada já busca um equilíbrio ali. Então, eu quero uma parte da minha carteira em coisas mais seguras e uma parte arriscar um pouquinho para ter rentabilidades maiores. E as investidoras arrojadas que preferem arriscar mais o dinheiro, claro, com estudos por trás, né? Não é só colocar seu dinheiro em qualquer lugar, buscando por essas rentabilidades mais altas. E aí, esse perfil, ele pode mudar no decorrer da sua vida, né? Você pode começar como uma investidora conservadora e, aos poucos, você vai aprendendo mais sobre isso e vai elaborando mais sua carteira e vira uma investidora moderada, por exemplo, arrojada. Então, é uma mistura do tipo de personalidade de cada um, né? E na prática mesmo. A prática vai levando... Com certeza. A prática vai levando a perfeição e a prática vai levando a confiança também, né? Sim, muito. Eu percebo muito que as mulheres ainda se sentem muito inseguras para investir, então vem muito esse medo de, tipo, não sei se eu vou saber fazer isso. A gente também é contada muito a história de que mulher não sabe lidar com números, etc. E, na verdade, tem estudos que mostram que, no longo prazo, as mulheres têm carteiras que rendem mais do que as carteiras dos homens. Justamente por essa questão de pensar bem antes de fazer as coisas, pesquisar antes de investir, ter mais esse pensamento de longo prazo. Então, é só encontrar o equilíbrio, né? Tem pontos que podem ser positivos da gente ter essa cautela, assim. Mas isso não pode travar a gente. E é isso que você falou, a prática leva à perfeição, digamos assim. Se você ficar travada e falar, não vou saber sobre isso, você nunca vai saber sobre isso mesmo. Mas se você começa aos pouquinhos, coisas bem básicas mesmo, e aos poucos isso vai te dando confiança para você ir elaborando e criando uma carteira que faça sentido para você. É tudo questão de dar o primeiro passo. Sim. Ju, nosso tempo tá acabando. Cara, passou muito rápido para mim. Pra mim também. Muito gostoso. E para finalizar, passa seus arrobas, tudo que você quiser, para as pessoas ficarem mais por dentro, saberem mais sobre isso, sobre economia, que economia é assunto de mulher, sim. A gente tem que falar sobre dinheiro na sociedade, nas rodinhas de amigos. Então, passa seu arroba para todo mundo ficar por dentro. Bom, minhas redes sociais, no Instagram é @as.investidoras. E aí agora eu vou começar no YouTube também, é As Investidoras. Basicamente em todo lugar vai ser As Investidoras. E no TikTok eu ainda não entrei, mas um dia eu vou entrar e vai ser As Investidoras. E no TikTok você vai fazer sucesso com esses vídeos de casamento às cegas, meninas malvadas. Eu tô só tomando coragem pra entrar, mas espero que dê certo. Primeiro passo pra levar confiança. Verdade. Você vai arrasar. Enfim, meus caóticos, muito obrigada por terem acompanhado a gente. Espero que vocês tenham ficado tão entusiasmados com esse programa quanto eu. Foi uma delícia conversar com a Ju, foi uma delícia falar sobre isso. Porém, o assunto não acaba aqui, né? Só seguir a gente no @somoscaos, que lá vai ter vários conteúdos sobre diversos assuntos, né? Esporte, arte, bem-estar, para você poder ficar por dentro de tudo. Só que o caos é com aquele nosso jeitinho único de escrever, né? KHAOS. @somoscaos, segue a gente lá e fica por dentro de tudo. Muito obrigada, foi uma delícia. Beijo e até a próxima. Barcaus. Apresentação: Mirella Tosetto. Coordenação: Giulia Salvatore e Lucas Chay. Direção: Júlia Chiomi. Assistência de direção: André Amorim. Direção de TV: Giovana Moraes. Direção de arte: Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia: Flávio Versosa. Assistência de estúdio: Letícia Arcari. Operação de GC: Gustavo Develém. Operação de playout: Alexis de Camarré. Produção: Amanda Tomás,
Ana Carolina Fleck, Breno Mendonça, Diego Floriano, Maria Cavalcante, Natália Cury e Patrícia Nakabara. Produção musical, Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica, Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino, Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação, Alexandre Tondela e Marcelo Abud. Realização, 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022.